O título da mensagem de hoje é Comprometidos com a Liderança Bíblica. E vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Não vamos... eu achava que íamos falar do capítulo todo, mas quando eu noto que ao escrever o manuscrito o sermão já vai longo, então eu tenho pena de vocês e reduzo a mensagem e fica só no versículo 13 e vamos lá ver quanto tempo hoje não será, mas vamos ficar só até ao versículo 13. Queremos ser igreja, e de facto é isso que nós temos falado, queremos ser igreja tal como a Bíblia diz que nós devemos ser. A igreja não é acerca das minhas ideias, a igreja não é acerca das ideias da direção, a igreja nem sequer é acerca daquilo que a Assembleia da Igreja, isto é, os membros da igreja decidem que a igreja seja. Mas a igreja deve ser acerca daquilo que Deus diz que a igreja deve ser. Por isso, na mesma carta, no versículo 15 deste capítulo 3, Paulo vem a dizer o seguinte: para que se eu tardar, fiques ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, as ideias que contém este texto bíblico não são apenas opiniões, não são apenas exemplos, mas é como nós devemos saber como se deve proceder na casa de Deus. Ou seja, a igreja deve estar organizada na forma como a Bíblia diz que ela deve estar organizada. E vamos ver hoje acerca da liderança da igreja e os requisitos para as pessoas que a compõem. Nos versículos então que iremos ler hoje, podemos perceber algumas características dos oficiais da igreja. Isto é, segundo a Bíblia e a nossa declaração de fé, que também afirma o mesmo, existem dois ofícios, funções com responsabilidade e liderança na igreja. Pastor, que é o presbitério, e o diaconato. Há estes dois ofícios. E havendo dois ofícios, em nada indica hierarquia ou mais importância. Significa apenas que têm funções, responsabilidades diferentes. Quanto aos pastores, a palavra no original tanto pode ser presbítero, como pode ser bispo, como pode ser pastor. E, curiosamente, a palavra pastor é a menos usada no Novo Testamento. É muito mais usada a palavra presbítero e depois bispo e 2 ou 3 vezes a palavra pastor. Mas no Novo Testamento estas funções são equivalentes. Então é comum chamar-se pastores, presbíteros ou bispos, e é também um erro nosso, até histórico, para com os batistas, achar que os presbíteros são apenas das igrejas presbiterianas. Não tem nada a ver com isso. Então, ao olharmos para o Novo Testamento, podemos ver que as igrejas, por mais pequenas que fossem, tinham sempre um presbitério. E a palavra presbitério vem sempre no plural, um conjunto de pastores. Vemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 14, versículo 23. Também elegeram presbíteros, plural, em cada igreja, singular. Depois de orarem, jejuaram, pediram para eles a proteção do Senhor em quem tinham posto a sua fé. Infelizmente, ao longo dos anos, foi-se perdendo esta visão nas igrejas e, à semelhança da nossa, fomos dando então nomes como direção da igreja, conselho ministerial, equipa ministerial, seja o que for. O problema não está na mudança dos nomes. Não é nada de especial haver uma mudança do nome, mas no perder-se as responsabilidades e as funções e o caráter dessas pessoas. Inclusivamente, em algumas igrejas, as pessoas confundem diáconos com pastores. Acham que os diáconos são a direção espiritual da igreja e nada tem a ver com isso. Pastores são pastores, os diáconos são os diáconos. Convém então saber se queremos ser bíblicos, devemos lutar então para ser uma igreja segundo o padrão que Deus instituiu na sua palavra. Devemos, por isso, orar para que Deus levante homens para o presbitério, porque a função pastoral que estou a exercer ao longo destes quase 7 anos de supervisionar, treinar, ser responsável, orar e orientar as vossas vidas, não deve ser feita apenas por mim. Ela deve ser partilhada por um conjunto de pastores.
E eis um dos motivos pelos quais também ajuda imenso não haver só um pastor na igreja. Phil Newton, que faz parte também deste organismo das 9 marcas onde eu vou estar nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: a liderança exercida por uma pluralidade de homens piedosos, responsáveis uns para com os outros, reduz a tentação de um único homem administrar com excessiva autoridade a igreja ou usá-la para satisfazer o seu ego. A fraqueza de cada homem é completada pelas forças dos seus colegas presbíteros. A pluralidade aumenta a habilidade da igreja em permanecer firme diante dos obstáculos à fé. Então, é importante haver um grupo de pastores para poderem se complementar, para poderem se ajudar mutuamente, para poderem apoiar e aconselhar a igreja. Então, depois de termos visto que o presbitério plural é algo bíblico, a palavra de Deus também afirma as suas qualificações para os pastores, a nível do seu ensino, a nível do seu caráter e da sua relação com a família. Estes aspectos que iremos ver hoje, eles não são fechados em si mesmos. Há mais aspectos, mas são aqueles que devem ser vistos e sentidos pela igreja e que também têm um impacto na sociedade. A forma ou as qualificações do pastor também podem ter e devem ter impacto na sociedade. Uma nota importante. Quando falamos de qualificações para os pastores, o outro lado da moeda é que esses requisitos também desqualificam os pastores para o ministério. Significa isto que, para alguém estar no ministério, tem que ter estas qualificações. Mas também alguém que não permaneça nestas qualificações automaticamente fica desqualificado para estar no ministério pastoral. Pode ser restaurado e deve ser restaurado por Deus, deve ser apoiado e ajudado pelas pessoas da igreja. Mas o ministério pastoral ficou-lhe vedado. Daí de ler o texto de hoje não é fácil para mim, ou não ser fácil para mim enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, enquanto pastor. Preciso também que cuidem de mim nesta área, porque não consigo perceber tudo e muitas vezes nem os meus erros entendo. Então preciso que as pessoas falem comigo abertamente para me ajudar. Olhemos então para o texto. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ou se alguém deseja, ou episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Paulo louva aqui todos aqueles que desejam seguir o episcopado, aqueles que desejam seguir o presbitério, aqueles que desejam ser pastores na igreja. Louva-os também porque naquela altura os pastores sofriam perseguições e sofriam também muitas intrigas dentro da própria igreja. Passavam o seu tempo a lutar pela verdade devido aos falsos profetas existentes na igreja. E apenas uma nota sobre isto. É verdade que nós muitas vezes, pastores, nós falhamos. Mas também é verdade que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar connosco, olhos nos olhos, acerca dos nossos erros. E nós precisamos então de saber disso. A intriga, ela surge quando não se fala olhos nos olhos e não se tem a capacidade de dialogar com a outra pessoa. Não é em vão então que vemos Paulo a louvar esses pastores, assim como também louvava-os, porque naquele tempo era necessário lutar pela verdade, devido aos falsos profetas. Não é que hoje não seja preciso lutar pela verdade. E nós vemos, às vezes, desculpem a expressão, cada disparate. Precisamos de lutar pela verdade. Só que, ao lutar pela verdade, em Portugal eu não corro risco de vida. Mas aquelas pessoas corriam risco de vida ao lutar pela verdade. Então, várias vezes vemos o apóstolo Paulo a fortalecer, a encorajar, por exemplo, o Timóteo, que era um jovem pastor. A responsabilidade de apoiar é mútua, devido ao enorme desafio. Há responsabilidade mútua de as pessoas encorajarem os pastores e dos pastores procurarem ser encorajados. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei se os irmãos notaram, mas no domingo passado, no final da pregação, eu saí. Normalmente é meu hábito de ir para a porta. Mas devido àquilo que eu preguei, devido àquilo que eu tenho vivido, eu precisei de ser analisado. Precisei que alguém analisasse o meu coração e as minhas motivações. Por isso eu saí imediatamente para que alguém me fizesse essa análise
pura, dura e crua. É necessário nós termos pessoas na nossa vida que analisem as nossas motivações. É necessário que as pessoas na nossa vida analisem quem nós somos, porque podemos nos perder. Isso é fundamental. Então, devido a estas lutas, ser pastor era sinal de serviço a Deus e às pessoas, e não pelo desejo de poder ou pelo desejo de fama. As palavras de João Batista devem então ecoar na vida de todos aqueles que são pastores e daqueles que desejam ser pastores. É preciso que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Os pastores então devem ter muito cuidado com o seu próprio coração e precisam mais uma vez de pessoas que o ajudem nesta tarefa. A fama e o orgulho, e agora até com as redes sociais, destrói os pastores. Ainda que eu nada tenha para me orgulhar no que fiz ou faço, tento sempre ter muito cuidado e preciso sempre da vossa ajuda para nunca me envaidecer. Se formos analisar bem, tudo o que de bom acontece está muito mais relacionado com o zelo de Deus, o cuidado de Deus pela sua igreja, do que propriamente com algo que nós fazemos. E às vezes os pastores tendem a confundir as coisas, que se de bom aconteceu, eu estive à frente. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o cuidado de Deus pela sua igreja. Preciso me lembrar constantemente. Eu não consigo pastorear. Eu não consigo sozinho. E não consigo pastorear sozinho sem a ajuda principalmente de Deus e da vossa ajuda. Então, frequentemente dou espaço a pessoas, especialmente a direção, e desculpem-me estar a repetir, para serem os meus pastores, pois sei que o meu coração é enganoso. Não quero ter pessoas na direção, e a direção da igreja aqui hoje representada sabe disso. Não quero ter pessoas na direção que me afaguem o meu ego. Pelo contrário, mas que tenham coragem de me dizer aquilo que eu preciso, de dizer aquilo que ouvem, de dizer onde eu estou a falhar. É necessário que isso seja feito. Obviamente que agradeço que seja de forma correta sempre. Este aspecto, ainda que seja duro em vários momentos, é aquele que nos faz crescer na nossa vida. Termos pessoas dispostas a dizer-nos aquilo que nós precisamos de ouvir. Não há uma crítica que seja feita, e agora quero dizer isto a toda a igreja. Não há uma crítica que me seja feita, mesmo de forma errada, que eu não a avalie sozinho. Às vezes até posso dizer, epá, o que estás a dizer é um disparate. Normalmente eu não digo isto, mas pronto. Mas posso dizer assim, o que estás a dizer é um disparate. Mas vou para a minha casa, vou analisar, vou pensar no que a pessoa disse. E às vezes preciso de ter, e está aqui o Paulo e sabe disso, muitas vezes o Paulo é o meu filtro. Passo para o Paulo e o Paulo diz, epá, sim, olha, Jonathan, esquece, nada a ver. Então eu preciso de outras pessoas que façam esse papel para comigo. Por isso já estão a ver como tem um pastor muito fraco. Olhamos para os versículos 2, poderemos pensar assim. É Deus que chama os pastores ou são os pastores que vão por sua iniciativa? Com certeza que Deus é que chama. E os pastores devem responder positivamente através do desejo e do trabalho. E a igreja deve reconhecer a chamada de Deus e a vida do pastor ao confiar nele a tarefa de cuidar e guiar espiritualmente. O que é que eu quero dizer? Quantas vezes nós não ouvimos dizer assim, eu tenho a chamada para ser pastor. E a igreja começa assim, ui, vai ser bonito. Com o caráter que tu tens, vai ser bonito. Mas ele diz que tem a chamada. Uma chamada individual não interessa para nada. É a chamada de Deus, é a chamada de Deus à pessoa, e a igreja reconhece na pessoa que essa pessoa é chamada por Deus. Então, quando alguém é pastor, quando alguém é diácono, não é só porque, eu sou, mas ele é reconhecido por aqueles que estão à sua volta. Resumidamente, se alguém deseja responder à chamada de Deus, louvado seja, porque ser pastor é muito difícil e uma tarefa muito árdua. E nós devemos orar pelas nossas crianças. Nós devemos orar pelas nossas crianças, agora independentemente de serem rapaz ou rapariga, que sirvam no ministério, sejam missionários, que Deus os use onde Ele bem entender. E digo-vos mais, este ano nós não conseguimos, na direção não se conseguiu fazer esse milagre, mas nós já tentávamos, ou já estamos a pensar, fazer em um tipo de fundo
criarmos um tipo de fundo onde retiramos uma verba mensal para que quando uma criança da nossa igreja desejar ir para o seminário, nós já temos uma bolsa de estudo para ela. Nós queremos investir no estudo teológico. E eu espero que no final deste ano tenhamos boas notícias e para o ano então começarmos com isso. Se fosse fácil então ser pastor, se fosse fácil estar no ministério pastoral, não haveria uma crise enorme de falta de pastores como há. Não sei se os irmãos têm essa noção, mas há muitas igrejas sem pastores. Há capitais de distritos sem pastores. Igrejas que outrora, alguns mandavam currículos para ir para lá e hoje em dia ninguém manda o currículo e elas contactam com vários pastores e não estão a conseguir. Há falta de pastores em Portugal. E as pessoas só pensam nestas coisas quando ficam sem pastor e não conseguem encontrar um. Precisamos de orar para que Deus levante pastores. Se alguém pensar que uma pessoa foi para pastor por não saber fazer mais nada, é porque nunca foi pastor ou então teve maus exemplos de pastores na sua vida. Ninguém aguenta no ministério se não tiver uma chamada de Deus, a não ser os mercenários. E mesmo esses aguentam pouco tempo, porque o ministério é duro. Muitos de vós lutam com dificuldades tremendas nos vossos trabalhos. Eu sei disso. Já trabalhei numa imobiliária, já trabalhei numa companhia de seguros. Eu sei o que isso é. Eu sei o que são reuniões do caixão à cova. Eu sei o que é a pressão por resultados. Eu sei o que é a pressão para conseguirmos salários. Eu sei disso. Eu entendo as vossas lutas, sem dúvida. Contudo, nós, pastores, quero que saibam isso, lutamos com verdades eternas, pois pode haver a distância entre o céu e o inferno. Pode haver a distância entre um casamento e um divórcio. E às vezes com crianças metidas no meio. Pode haver entre a violência e a paz. Pode haver lutas por desejos pecaminosos e a glória de Deus. Gerir sensibilidades e tantas outras coisas. Não há nenhum pastor que consiga ir para a cama descansado quando vê uma ovelha a sofrer. E com isto eu não vos digo o seguinte, meus irmãos. Se tiverem problemas, deixem de falar comigo. Não, pelo contrário, isso ainda me faz pior. Saber que alguém pode estar a sofrer e não me diz nada. Aquilo que me alimenta, e estava a ler ontem um livro precisamente sobre isso, aquilo que me alimenta no sentido positivo é poder ajudar, é poder servir. É isso que eu gosto, é isso que eu amo, é ver vidas transformadas. Sinceramente. Eu vou até ao fim do mundo para ajudar uma pessoa. E se for então da Igreja Batista da Graça, e alguns de vós têm essa experiência, eu não deixo cair. Eu estarei lá sempre ao lado. Por isso é que é tão duro o ministério pastoral, que a parte de pregar, e o João Marcos há uns anos deu-me essa lição, e eu na altura não estava a compreender, é a coisa mais fácil do ministério pastoral. Apesar de muitas horas, eu não sei se o João se lembra dessa conversa, eu disse, João, então um sermão leva 15 a 20 horas de preparação, etc. E é a coisa mais fácil. De facto é só estudar, é só retirar tempo e estudar. O resto é difícil. Então levei, mais uma vez, nas orelhas do João Marcos, e muito bem. Então a igreja é tão preciosa aos olhos de Deus que não é qualquer um que pode ser pastor, porque tal como vimos antes, há coisas que qualificam, como também há coisas que desqualificam. Então vamos ver o versículo 2. Até vou tirar o casaco pela dureza do versículo ao ler. É necessário, portanto, que o bispo, pastor, presbítero, seja o que for, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Reparem, o bispo ou pastor, agora não apontem só para mim, apontem para os futuros pastores, para aqueles que acham que têm a chamada para o ministério pastoral. Mas também há aqui mais uma coisa que eu vos quero dizer. Naquilo que nós vamos ver em todas as qualificações, só há uma que é diferente para todos os homens aqui da igreja. Apto para ensinar. O resto, todos os homens devem ter estas qualificações. Nós é que, pastores, temos o dever ou a responsabilidade de ser exemplo. Mas todos os homens devem ser
irrepreensíveis. Então, diz aqui, o bispo ou pastor deve ser o quê? Irrepreensível. Olhamos para esta palavra, poderemos logo pensar, então ninguém está qualificado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A ideia é que os pastores devem ser exemplos para as suas ovelhas, dando um bom testemunho para os de dentro, como também para os de fora. Não há nada que o comprometa a subir ao púlpito. Nem as pessoas têm vergonha de dizerem assim, o meu pastor é o Jonatas Lopes, ou o meu pastor é seja quem for, com medo que as pessoas... soubeste o que é que ele fez? E que vergonha! Epa. Então, é ser irrepreensível. E onde é que os pastores devem ser irrepreensíveis? Reparem novamente no texto. Esposo de uma só mulher. Paulo, ao dizer que os pastores devem ser esposos de uma só mulher, falava acerca da poligamia, casado com várias mulheres. E eu não percebo a poligamia, não é? Às vezes, para aqueles a quem eu estou a dar o aconselhamento, ter um marido ou ter uma mulher já é difícil, agora imaginem o que é a poligamia, não percebo. Como falava também acerca de adultério, trair a mulher com outra. E há uns anos, creio que já disse isto aqui na Igreja da Graça, estava a participar numa conversa sobre este assunto. E alguém me disse o seguinte, que não havia nenhum problema que um pastor que falhasse, que deixasse de ser esposo de uma só mulher, continuasse no ministério pastoral. Mais uma vez, não estamos a falar da questão da restauração, depois de ter caído em adultério. E os meus argumentos foram dois. Primeiro, o texto bíblico, esse é que é a doutrina, e depois foi um exemplo prático, que foi, virei-me para ele e disse, olha lá, se a tua mulher estivesse a passar por um problema e tu soubesses que o teu pastor tinha traído a sua mulher com outras, tu deixarias que o teu pastor falasse com ela, mesmo que fosse em público? Epá, não. Teria sempre medo. Estás a ver como essa pessoa fica desqualificada? Além do texto bíblico, ficamos todos com receio. Por isso, sermos maridos de uma só mulher. Os pastores precisam ser irrepreensíveis e um presbitério ajuda a que os pastores tenham de prestar contas nesta área. Por ter de ser irrepreensível no relacionamento com as mulheres desta igreja sabem, e as que estão a chegar também já devem ter notado, que eu não dou aconselhamento sozinho a mulheres. A minha mulher estará presente ou falaremos num espaço público. Não dou aconselhamentos sozinho, ou se estiver lá embaixo no gabinete, abro imediatamente as cortinas. E mesmo assim, não é muito normal que isso aconteça. Como também a minha mulher tem acesso a todas as mensagens que eu recebo das mulheres. Não é ela que exige, sou eu que quero ser transparente. Porque eu sou pecador. A seguir, deve ser irrepreensível também, como sendo temperante, sóbrio e modesto. A palavra indica que os pastores devem estar livres de lascívia e das paixões desgovernadas. O pastor deve ser sóbrio ao controlar o seu coração a nível das suas emoções e desejos. O pastor não deve olhar para as igrejas como um trampolim para chegar a outras igrejas. Ainda que, muitas vezes, no nosso meio, dá-se mais valor, não é ao pastor, ao caráter do pastor, àquilo que ele prega, àquilo que ensina, mas à dimensão das suas comunidades. E por isso é que muitas vezes é tentador que os pastores façam das igrejas trampolim. E o pastor precisa de ter cuidado, sendo modesto, correto, nesse procedimento, mas também no procedimento com as pessoas. O pastor deve ser sóbrio ao controlar o seu coração. O pastor deve mostrar caráter nos seus relacionamentos, porque devido à posição que ocupa, e confesso, nós podemos tirar muitos privilégios indevidos devido à posição que ocupa. Há um pouco tempo eu escrevi um disparate qualquer no Twitter e rapidamente apaguei, porque poderia estar a usar a minha posição para uma coisa indevida e rapidamente apaguei devido a isso. E a seguir diz que os pastores devem ser hospitaleiros.
As casas dos pastores devem ser conhecidas como local de bênção, local de cura, e do culto também, e de restauração de vidas. Uma casa aberta, mais uma vez, é a responsabilidade de todas as igrejas. Todas as igrejas também, e de todas as pessoas. E atenção, quando nós abrimos a casa, quando nós, igreja, abrimos a casa às outras pessoas, nós não devemos fazer com murmuração. Ou seja, abrir casas é uma obrigação, mas não deve ser feita com murmuração. 1 Pedro 4, 8 e 9. Tenham muito amor uns com os outros, porque o amor paga muitos pecados. Deem acolhimento uns aos outros nas vossas casas sem murmuração. O que é que isto quer dizer? Antes de alguém chegar, lá vem outra vez o Jonatas. Lá vou eu ter que arrumar a casa toda. Ou então depois no fim, desarrumaram a casa toda. Lá vou eu ter que arrumar a casa toda. Sem arrumação. A casa não é um ídolo. A nossa responsabilidade primária é receber as pessoas. Eu já o disse uma vez, já o disse segunda vez, desculpem-me repetir, mas há pessoas novas a chegar. Gosto muito de ir a uma casa onde esteja desarrumada. É sinal de que há vida dentro dessa casa. Porque se as pessoas arrumarem tudo, vou dar tanto trabalho que essas pessoas nunca mais me convidam. Então gosto de chegar a uma casa desarrumada. Por isso, meus irmãos, estejam à vontade para me convidar, mesmo que a casa esteja desarrumada. Prometo não ajudo a limpar, a não ser que seja passar a ferro, que isso eu gosto de fazer. Então, casas abertas. Precisamos ter casas abertas. E é verdade que, num contexto como Lisboa, é diferente de Tondela. Em Lisboa é muito difícil nós conseguirmos que as pessoas venham até a nossa casa. Admito isso. Começamos cedo, 6, 7, 8 da manhã. 8 para alguns já é muito tarde. E chegamos às vezes a casa, eu vejo a minha vida lá em casa, às vezes só estamos em casa, sentamos-nos para começar a comer perto das 8, 8 e pouco. Para alguns isto é muito bom. Para nós, depois os banhos, o culto, rapidamente os miúdos vão para a cama e acabou-se ali a vida familiar. Eu entendo isso. E por isso é que eu estou sempre disponível para fazer, deixa-me usar esta expressão, serviço ao domicílio, porque reconheço que seja difícil a vida com filhos pequenos. E por isso também a Igreja investe na família pastoral, no seu salário, para que a Filipa possa ter mais disponibilidade ao ficar com os filhos, para que eu possa servir mais e melhor a Igreja. Mas quero também dizer-vos que a nossa casa está aberta a todos os que procuram ajuda, até para olharem para a maneira como nós nos relacionamos. Não porque nós somos perfeitos. E às vezes as pessoas mandam mensagens no Facebook ou Instagram. Que família perfeita. A vossa família é um modelo para nós, um exemplo. Eu digo, de quê? Nas fotografias, está bem, pode ser, parece tudo muito bonito. Mas não, quando nós convidamos as pessoas à nossa casa é para verem as nossas imperfeições. E como através das nossas imperfeições, a necessidade que a nossa família tem de Cristo. Eu não chamo pessoas para verem que eu sou perfeito. Basta estarem 5 minutos em minha casa e percebem as minhas imperfeições. Mas é através das minhas imperfeições como elas devem apontar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com filhos pequenos nem é fácil gerir tudo e arranjar tempo. Mas tenham coragem, e eu dou graças a Deus, porque há aqui pessoas que fazem isso, de dizer, pastor, preciso de ir à vossa casa. Está convosco. Então, isso é, para mim, é uma bênção quando ouço isso. A seguir vem apto para ensinar. No presbitério, todos devem estar aptos para ensinar, embora nem todos possam ter o dom da pregação. Isto é, nem todos devem, ou melhor, todos devem estar aptos para perceber biblicamente o que é certo, o que é errado, o que é heresia, e ajudando todas as pessoas a procurarem Cristo nas suas vidas. Às vezes aqui na Graça dizem-me assim, eu não poderei ser porque eu não prego e eu nunca vou pregar. E eu respondo, não precisas de pregar, só precisas é de estar apto para ensinar nas conversas pessoais aquilo que glorifica a Deus, e isso não se faz só através da pregação. Então, um presbítero, pode haver um presbítero realmente responsável pela pregação, mas pode haver outro pastor que não tenha nada a ver com a
a pregação, mas que tenham o dom de estar ao lado das pessoas e apto para ensinar a palavra ao seu lado. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, não dado ao vinho. Quando lemos não dado ao vinho, não significa que o pastor não deva beber vinho. Sim, nós podemos beber vinho. Sim, nós podemos beber uma cerveja, não é? E há pessoas aqui que têm o condão de trazer uma cerveja quando vão a países ou até licores aqui do nosso país. E eu sou muito grato por isso, não é? Quando quiserem trazer mais, são sempre bem-vindos. A ideia é que o vinho não deve dominar a vida do pastor. O pastor não precisa de perder a sua timidez bebendo vinho. O pastor não deve ter problemas em estar em sítios onde se beba vinho porque consegue controlar-se. Meus irmãos, pode parecer um disparate o que eu estou a dizer. Mas muitas das vezes há pastores que sofrem no ministério, sozinhos. E sabem onde é que eles se vingam? No álcool. Há muitos casos desses. A seguir diz, não violento, porém cordato e inimigo de contendas. O pastor deve evitar confusões e discussões inúteis. Deve ter muito jogo de cintura. Ser pastor não é fácil por causa de ter o jogo de cintura. Ouvimos daqui, ouvimos dali, tentamos gerir sensibilidades e não abrir logo a boca, porque às vezes apetece abrir a boca e responder, mas não devemos fazer isso. Deve saber instruir calmamente. Deve entender que quem cria confusões são pessoas que têm necessidades espirituais. Além disso, ouve os dois lados, não tomando partido nenhum, embora muitas vezes possa parecer. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos de vós já caminharam comigo com o casamento. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, ao falarmos com a mulher, eu estou a tentar mostrar o lado do homem. Ela está enervada, é porque o meu marido é este e aquele. Se eu vou lançar mais achas para a fogueira, o que é que vai acontecer? Então eu tento mostrar o outro lado e tal. Às vezes a mulher pensa, este pastor é machista, não é? Ou este pastor tem problemas com não sei o quê. Mas quando eu vou falar com o homem, tenho pena não estar aqui uma pessoa que eu tinha pedido para falar sobre isso. Mas quando eu estou com o homem, e eu aí com o homem eu estou olhos nos olhos, eu vou mostrar o quê? O lado da mulher. E meus irmãos, alguns homens aqui sabem que eu sou muito duro com os homens. A Bíblia diz, o ferro afia com o ferro. Eu sou duro com os homens. Então, pode parecer-vos às vezes que estamos a tomar o outro lado. Não, é só mostrar o outro lado da moeda, que às vezes a verdade não está só numa pessoa. Tentamos fazer isso para haver comunhão e não lançar achas para a fogueira. Não é, eu estou com problemas, então é melhor separar-te. Para isso temos amigos que nos façam isso, mas nós precisamos de pessoas que apontem sempre a Cristo. Contudo, um pastor então deve lutar pela verdade, deve ser duro quando a mesma está a ser posta em causa. Paulo fez isso com Pedro, quando a verdade estava a ser posta em causa. Diz o texto bíblico que lhe fez face a face. Não é? Lutou face a face. Está-me agora a faltar a expressão bíblica. Contudo, um pastor deve então lutar pela verdade, deve ser duro. Porém, as pessoas devem saber que o pastor faz isso não para se defender, mas para defender a verdade. Pessoalmente, como devem calcular, não tenho o mínimo prazer de ser duro convosco, e muitas vezes corro o risco de alguém ficar chateado comigo. Mas eu tenho que prestar contas. E nós lemos isso no texto que a Miriam leu. Eu tenho que prestar contas, não é à Assembleia de Igreja, mas tenho que prestar contas a Deus das vossas vidas. Não avarente, não amantes de dinheiro. Um pastor não deve ser amante de dinheiro. Isto é, não deve fazer as coisas por amor ao dinheiro. Até porque quando as pessoas pensam que os pastores cuidam das suas vidas apenas devido ao dinheiro que recebem ou que dão, terão a olhar sempre para ele com um lado profissional e não do lado pastoral. Os pastores devem ter muito cuidado porque o dinheiro
muito ou pouco, pode minar o ministério. E quero dizer, os membros da igreja aqui sabem, os futuros membros não sei se sabem, acho que já disse na reunião que tivemos, mas quero dizer a todos aqui, eu não tenho acesso às contas da igreja. Eu não é verdade ou mentira, não consigo mexer um cêntimo. Tenho acesso ao extrato da igreja, mas não tenho acesso a nenhum. E quase todas as assembleias há sempre uma discussão, o pastor deve ter lá o seu nome e não sei o quê e tal na conta. E eu tento sempre sair fora. É verdade que há sempre a proteção de serem necessárias duas, mas eu não quero que fique, nem transpareça que de alguma vez eu mexi no dinheiro indevidamente. Não tenho acesso a contas, não consigo mexer um cêntimo, nem sequer tenho o cartão de débito ou crédito da igreja. Não tenho acesso a nada disso, nem quero ter. Por outro lado, também é bíblico que os pastores, principalmente os que se dedicam à oração e ao estudo da palavra, recebam para que nada lhes falte. E dou graças a Deus que a Igreja da Graça tem esta visão. Porque há muitas situações que os pastores se perdem porque as igrejas não souberam honrá-los financeiramente. Obviamente que o erro está de ambos os lados, está dos pastores, está nas igrejas. Mas normalmente só se fala dos pastores que falharam. E o dinheiro também é importante para os dois versículos a seguir. Reparem, versículo 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ao ler estes dois versículos, talvez sejam os mais complicados para eu ler. Não é que nos outros aspectos eu seja perfeito, mas é esta a área onde eu luto mais, onde mais facilmente eu posso falhar e ficarmos desqualificados sem darmos conta. Reparem que um pastor deve começar a ser pastor aonde? No seu lar. Mais uma vez, os homens têm esta responsabilidade primária no seu lar. Até porque só estará capacitado para cuidar da igreja quem cuida do seu lar. E mais uma vez, eu não sou mais importante do que ninguém aqui na vida da igreja, mas é a minha responsabilidade cuidar das vossas vidas. É a minha responsabilidade cuidar da minha família. E isto é duro. Isto não quer dizer que os filhos do pastor tenham que ser cristãos, até porque eu acredito que essa tarefa de salvar compete a Deus, não compete a mim, salvar os meus filhos. Mas naquilo que estiver ao meu alcance, eu devo ensinar-lhes, eu e a minha mulher, devemos ensinar-lhes o Evangelho. O ministério pastoral é tão desgastante, e agora falo como filho de pastor, que muitas vezes o pastor envolve-se com a vida das pessoas e esquece que no seu lar há vidas. E muitas vezes esse desgaste de atenção, meus irmãos, não é provocado pelo aconselhamento, mas é provocado por guerras ou opiniões desprovidas de amor cristão. Por isso há momentos em que eu preciso estar mais tempo com a igreja, mas também há momentos em que eu preciso de estar mais tempo com a minha família. Quando eu me preocupo com o bem da minha família, eu estou-me a preocupar com o bem da igreja. E a generosidade, algo que eu tenho falado ao longo destes 2 meses, da Igreja da Graça, uma cultura que eu não tenho aprendido e não posso deixar que ela se perca. E a generosidade da direção para comigo é enorme, pois sabe que devido ao que faço, por vezes preciso de sair e de espairecer um pouco. Ainda me recordo que a primeira vez que eu saí, porque eu vinha de outro contexto, e disse que precisava tirar... Foram 3 dias, 4? Fomos até descansar para o Algarve. E perguntei à direção, posso tirar 4 dias, mas descontem-me nas minhas férias. Eles, o quê? Férias? Tu, rapaz, eles, tira lá os dias, porque se tu estás a precisar, foi devido ao trabalho que tu tens. Nada de férias. Deixei as coisas organizadas e vai em paz. Mas, irmãos, é muito raro ver isto acontecer numa igreja. Esta generosidade da Igreja da Graça, em vários momentos para comigo, marca-me. Na semana passada estava a dizer isso a algumas pessoas de uma outra igreja. Se eu sou marcado por esta igreja é pela sua generosidade. E eu amo-vos muito por isso e agradeço imenso. Porque uma igreja que queira desqualificar o seu pastor, basta não deixar que ele tenha tempo com a sua família. Ou, por outro lado, complicar a educação dos seus filhos na igreja. Os nossos filhos, os filhos dos pastores, precisam de crescer na igreja como qualquer outro.
Eles vão fazer disparates, eles vão fazer asneiras. Ainda há pouco vimos o Gabriel aqui a sair a chorar. É um miúdo normal. Melhor do que eu. Ou seja, eu quando tinha aquela idade era pior do que o Gabriel. Talvez, mais ou menos. Aqui ainda por cima há aqui pessoas que me conhecem desde que eu me conheço. Não é? Eles precisam de ser amados, precisam de ser abençoados, como foram quando, por exemplo, a minha esposa esteve fora e que as pessoas, com medo daquilo que eu lhes pudesse fazer, foram lá e levaram comida à minha casa, depois de terem visto que eu fazia comidas às cores. Mas eles precisam de ser amados, abençoados por cada um de vós. Tudo aquilo que os irmãos disserem aos filhos dos pastores possa sempre servir para o crescimento deles. Precisamos de ajudar a que os filhos dos pastores possam ter a coragem de dizer: fui muito amado na igreja onde cresci, mesmo sendo o meu pai pastor. E é muito difícil encontrar um filho de pastor a dizer isto. Eu fui muito amado na igreja onde cresci, mesmo tendo o meu pai sido o pastor. Versículos 6 e 7. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Nestes 2 versículos vemos que o pastor deve ser alguém que mostra maturidade, humildade e deve dar bom testemunho fora da igreja. Paulo disse que ele não deve ser novo na fé. E isto não tem a ver com a idade. Apesar de eu achar que eu fui consagrado com 24 anos, hoje eu considero que foi um erro. Eu era muito novo. E meterem-me logo à frente de uma igreja. O que vale é que eu tinha o curso, não do seminário, mas de ter sido filho do pastor. E nós vemos isso muitas vezes no Mateus, que há certos traços, já se nota que ele tem, não é porque os aprendeu, mas porque viu o pai a atuar dessa forma. Mas aqui o que Paulo está a dizer é que não seja novo na fé para que o ministério não faça com que ele fique orgulhoso e caia no engodo da soberba. Mas a soberba também é algo que o pastor deve cuidar até ao fim das suas vidas. As pessoas devem ter o privilégio de poderem dizer: eu sou pastoreado por aquela pessoa, mesmo sendo imperfeito, mas a sua vida, as suas lutas apontam a Cristo. Vimos o pastor e agora vamos ver o ofício do diaconato. Não vamos ler os versículos todos, o versículo 8 ao 13. Nós já vamos com 42 minutos. E por isso é que estão a ver porque é que eu não consegui chegar até ao final do capítulo 3. Mas são precisamente os mesmos requisitos. Em tudo semelhantes ao de presbitério. Além da diferença, só há uma diferença: aptos para ensinar. Isso mostra que os diáconos não são a liderança espiritual da igreja. Os diáconos são aqueles que servem. Relembrar que na cultura grega, quem servia não era admirado ou era sinal de inferioridade. Então, olhando para Atos 6, os diáconos foram escolhidos para que o ministério pastoral fosse feito. Isto é, percebemos que os diáconos são aqueles que ajudam a servir as pessoas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades sociais, para que os pastores se dediquem ao ministério pastoral. Para que fique ainda mais claro, o diácono pode ser responsável pela tesouraria, pelo património, pela beneficência, pela visitação ou algo mais. É tudo o que diz: não, isto vai prejudicar aqui o pastor, se dedica à oração e à palavra, então nós vamos cuidar disto. Pastor, não se preocupe com isto. Nós vamos cuidar para que o pastor se dedique ao seu ministério. Brevemente, por uma questão bíblica, iremos ter os primeiros diáconos e espero também diaconisas, sendo que iremos primeiro treiná-las para tal. Apenas um aspecto. Neste versículo podem ver que fala acerca das mulheres. E alguns comentaristas dão 3 hipóteses. Eu vou dar as 3 hipóteses e vou defender a que eu acho que é. Primeiro, serem as mulheres dos diáconos. Não me parece viável, porque se assim fosse, também teria de haver requisitos para as mulheres dos pastores. E às vezes nós sabemos que as mulheres dos pastores, a coisa pode complicar. Dou graças a Deus pela minha mulher. E costumo dizer que a Igreja da Graça escolheu-me a mim, não por mim, mas por causa da mulher que eu tenho. Não me parece provável, então, que Paulo fizesse esta distinção.
Segundo lugar, serem mulheres que ajudam os diáconos. Também não me parece correto, porque também pode e há mulheres que ajudam os pastores. E não vemos esses requisitos. Além disso, seria criar mais um subofício e não me parece enquadrar com o ensino das Escrituras. Terceiro aspecto, que é aquele que eu defendo, é estas mulheres serem diaconisas. Tal como diz Mark Dever, Paulo está a referir-se a mulheres diaconisas e que servem nas igrejas nestas áreas porque os diáconos ou as diaconisas não têm a liderança espiritual da igreja. Então, nós afirmamos, nós acreditamos, porque a Bíblia assim o diz, que há diáconos e há diaconisas. E dou graças a Deus por algumas que tive na igreja de Tondela, no caso lembro de uma em especial, foi uma pessoa que me marcou e marca a minha vida. Ou então, olharmos desta forma para o texto de hoje, somos levados a pensar que ser pastor implica ter relacionamentos com Deus, com a família, com as pessoas da igreja e com as pessoas fora da igreja. Tem responsabilidades na pregação, no púlpito, no aconselhamento e no serviço a Deus e às pessoas. Precisamos então orar para que Deus levante homens consagrados para que sejam pastores nos seus lares e que tenham então o desejo de serem pastores nas igrejas. Precisamos também orar para que Deus levante diáconos e diaconisas na nossa igreja. Precisamos de orar para que a nossa igreja tenha então uma liderança não feita à nossa imagem, não feita segundo a minha mente, nem a vossa mente, mas segundo a palavra de Deus. E ao termos pastores e diáconos, segundo o coração de Deus, para então juntos glorificarmos o seu nome, para que as nossas vidas sejam edificadas e juntos possamos então levar esta palavra às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Precisamos de ter pessoas consagradas ao Senhor. E dentro destas pessoas, ver então quem são os pastores que Deus está a levantar, quem são os diáconos e as diaconisas. E dou graças ao Senhor, porque olhando para este texto, percebo que há um caminho para fazer, um caminho que eu apontei à igreja quando cheguei em setembro de 2013. E às vezes as pessoas tinham medo que eu chegasse e mudasse tudo. Já lá vão quase 7 anos e essa mudança ainda não foi feita. Eu sei o tempo, às vezes, mas neste caso percebo o tempo, percebo que a igreja não deve andar à velocidade do pastor, mas juntos vamos crescer ao mesmo tempo. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos então orar a palavra. Bom Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, por quem tu és, por tudo aquilo que tens feito. Queremos louvar-te, Senhor, por levantares tantos pastores que têm a coragem, têm a ousadia de servir-te no ministério pastoral. Louvar-te pelos diáconos e diaconisas que tu levantas também para te servirem. Muitas vezes o ministério pastoral, o ministério também a nível diaconal, não é reconhecido pelas pessoas. Às vezes nem sequer há uma palavra, mas também o Senhor ajuda-nos a não vivermos com base nisto, mas a procurarmos ser exemplo no nosso lar, na igreja, na sociedade. Ajuda-nos, Senhor, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, a sermos igreja conforme tu dizes na tua palavra. A termos pastores, a termos diáconos e diaconisas, a termos uma estrutura que apoia a vida das pessoas que chegam, não para preencherem os nossos desejos pessoais, seja o que for, mas para vermos vidas transformadas. É esse o nosso desejo, fazer discípulos em todas as nações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.